Bom dia a todos os nossos amigos. Mais uma manhã estamos aqui para a nossa meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, da escritora Ellen White. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui nesta manhã conosco. E muito obrigado por compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante para nós. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio, o nosso título é Auxílio aos Pobres de Espírito. Em Mateus 5,3 nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos os que têm a intuição da sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmo nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando a Jesus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O homem se deve esvaziar do próprio eu, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar o homem uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo há de animar o crente de uma vida nova. Naquele que contempla o autor e consumador da nossa fé, o caráter de Cristo se há de manifestar. Quando o homem peca contra um Deus santo e misericordioso, não pode seguir mais nobre caminho que arrepender-se sinceramente e confessar seus erros com lágrimas e amargura de alma. Isto Deus requer dele. Ele não aceita nada menos que um coração quebrantado e um espírito contrito. O coração orgulhoso esforça-se para alcançar a salvação, mas tanto o nosso título ao céu como nossa adequação para ele encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Pode então receber o dom que Deus está à espera de conceder. Coisa alguma é recusada à alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita a plenitude. A única razão por que não podemos obter remissão dos pecados passados é que não estamos desejosos de humilhar o coração orgulhoso e nos pormos em condições. Deus é muito compassivo, porque compreende nossa fraqueza e tentações. E quando formos a Ele com o coração quebrantado e espírito contrito, Ele aceita nosso arrependimento e promete-nos que, se nos apoderarmos de sua força para nos reconciliar com Ele, estaremos de fato reconciliados com Ele. Oh, que grandeza, que alegria sentirmos que Deus é misericordioso. A mais agradável oferta aos olhos de Deus é um coração humilhado pela abnegação, pelo tomar a cruz e seguir a Jesus. Que essa possa ser a nossa experiência de hoje. Seguir a Jesus, que Ele possa tomar o nosso coração e que possamos assim entregar totalmente a nossa vida nas suas mãos. Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Muito obrigada, Jesus, e gratos te somos porque podemos deixar o Senhor guiar a nossa vida e também colocar o nosso coração nas tuas mãos. Muito obrigado pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de ainda abrirmos a tua palavra e aqui, ó Deus, podemos escutar belas mensagens. Muito obrigado pela tua proteção, cuidado e carinho para com cada um de nós. Muito obrigado por proteger os nossos familiares, proteger também a nossa vida. Que o Senhor possa
perdoar as nossas faltas e falhas e que possamos a cada dia estar sendo melhores cristãos para melhor te servir. Que o Senhor esteja conosco durante esse dia, nos abençoando e protegendo. É isso que eu te peço e agradeço no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Que possamos ter um dia maravilhosamente abençoado pelo nosso Deus. Sinto refletir o pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali. É ali onde eu
Sinto refletir o pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali. Onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, oh, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar, bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero morar. Amém.
Sinto um grande vazio, é saudade do lar. Vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali. Bem ali, onde é meu lugar, é ali.